Estamos no ar, sextou com prosa boa, uma alegria receber hoje aqui a minha convidada que vai falar de saúde para você, principalmente você mulher. Eu quero que você mulher preste atenção nesse episódio, fique com a gente até o final, porque é um assunto importantíssimo e que muita gente às vezes não dá o valor necessário. Doutora Camila Vilela, bem-vinda, boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite e estou aqui para tirar dúvidas, informações aí necessárias para todo mundo que está assistindo. Começou a medicina por quê, doutora? A senhora brincava de médica antes ou não? Nunca passou pela cabeça, decidiu fazer medicina? Como é que foi? Olha, foi desde cedo, né, que teve essa vontade. Então, sempre tive rodeada de pessoas, como familiares, né, que têm vínculo com a saúde. E cresceu, assim, desde a infância, com o auxílio do meu pai também, que aí veio essa vontade. E hoje, cá estamos. Pois é, e aí a senhora está hoje cuidando de um assunto importante que virou moda também. Eu acho que o primeiro que a gente pode falar é sobre a questão do emagrecimento. Sim. A senhora se especializou nessa área, como é que foi? Sim, há 4 anos já atuo na área de endocrinologia. E nessa área acaba que a gente mexe bastante com esse quesito, né? Que é o processo de emagrecimento. Então, é uma área que hoje ela se expandiu muito devido à grande melhoria na parte de medicamentos, né? E a preocupação mesmo da população com o corpo. E nessa preocupação a gente tem aí muitas questões de que as pessoas estão até usando por conta própria as canetas emagrecedoras. Como é que tem sido isso? Como é que foi a chegada desse posso falar protocolo, procedimento, possibilidade, né? Todo mundo queria um milagre para emagrecer e tem muita gente associando que é só usar a caneta e resolve. Mas é muito mais do que isso, né, doutora? Sim, com certeza. O acompanhamento médico, ele faz necessário, né, nesse processo, até porque o medicamento, assim como qualquer outro medicamento, ele tem os seus riscos, né, os efeitos colaterais, e são pertinentes para aquelas pessoas que podem, né? Então, a gente avalia com os exames de rotina, avalia esse perfil de paciente, né, qual medicamento é melhor. Às vezes, existem outros medicamentos que são eficazes, assim como as canetas auxiliares no emagrecimento. Pois é, e quando a senhora chega, eu imagino que cada paciente tem um perfil, né? Sim. E não dá para ser o mesmo tratamento para todo mundo. Por exemplo, o Guilherme Alves vai lá, só vai fazer um tratamento com ele para ficar gatinho. Mas cada paciente é uma avaliação específica, não é? Sim, isso. Cada paciente é individual, então a gente tem que avaliar o paciente, a história do paciente, ter respeito com essa história e a gente tem que parar de comparar com o outro, né? Então, cada um tem um processo, uma vivência e os resultados são diferentes, né? Mas o objetivo, ele acaba sendo o mesmo, né? Pois é, e quando a gente fala dessa profissão da senhora, quando eu devo procurar um profissional da endocrinologia? Olha, a gente tem um erro de achar que a saúde é muito banal, né? Porque a gente acha que a gente precisa ter um sinal de alarme para buscar um médico, um profissional médico. Então, a gente precisa, a atuação seria mais para prevenção. Então, quando eu percebo que eu posso, a longo prazo, né, ter uma saúde, porque hoje eu estou com meus 30 e poucos anos, né? Daqui a pouco uns 40, 50, 60. Então, eu preciso ter qualidade. E a qualidade, ela é construída dia a dia. Então, o que eu faço hoje é o reflexo do amanhã. Então, a gente tem que procurar o atendimento, não que esteja sentindo alguma queixa específica, tá? Claro que em alguns casos, eles buscam já justamente com essas queixas, mas eu deixo aqui essa oportunidade de fazer essa rotina aí. Então, é o famoso prevenir melhor que remediar, seria isso? Com toda certeza. Outra coisa que eu vejo aqui, eu queria saber se tem relação. A senhora fala de emagrecimento, menopausa e saúde metabólica. Isso. Estão relacionados ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Olha, o Guilherme, está totalmente relacionado. Sério? Sim, com certeza. Porque quando a gente fala, né, o corpo humano ele é um sistema integrado. E quando a gente fala em parte hormonal, metabolismo e qualidade de vida, esses 3 estão linkados. Então faz todo sentido. Então ele não é só um diagnóstico, mas ele faz parte da nossa qualidade de vida e bem-estar e autoestima, né? Quando a gente fala saúde metabólica, a gente está falando do quê, doutora? Quando a gente fala saúde metabólica, a gente fala do que o meu metabolismo, meu corpo, ele tem, que ele está funcionante. Então, a parte que eu avalio de forma como um todo, né? Parte hormonal, exames laboratoriais, para a gente ver se tem alguma alteração ali pertinente, perfil de lipidograma, glicemia. Então, eu avalio como que está essa estrutura corporal, né? A qualidade desse corpo. E depende também, fator de idade, por exemplo, influencia?
Sim, com certeza. Idade, influencia sexo, né? Feminino, masculino. Libido também, tudo isso? Tudo isso também acaba influenciando também, né? Então, resumindo pelo que eu estou entendendo, se a qualidade de vida ela é ruim, a alimentação ela é ruim, ela está diretamente relacionada à saúde metabólica, seria isso? Sim, com certeza. Então, só a alimentação, mas também o sedentarismo, né? A gente fala do estilo de vida desse paciente, né? Da pessoa em si. Então, se a pessoa que tem hábitos ruins, essa saúde metabólica dele, no caso, está deficiente, né? Ele já não tem uma saúde tão eficiente. Paciente que ele se alimenta mal, faz uso de muito industrializado, embutido, enlatado, também ele tem esse prejuízo aí dessa saúde metabólica, né? E parte hormonal que pode alterar também com a junção de todos. E aí dá para corrigir e melhorar? Porque o nome é saúde metabólica, melhora essa saúde metabólica? Sim, claro, conseguimos melhorar. Então, tudo que a gente consegue trabalhar no sentido mudança do estilo de vida, a gente tem uma melhoria aí positiva. Doutora, agora me conta uma coisa. Aí a gente vamos entrar naquele assunto menopausa. Sim. E aí, qual que é a relação? Olha, menopausa... Se a gente alimenta melhor, a menopausa vai ser melhor? Não, a gente não, vocês, porque no meu... Nesse sentido, é porque a gente agora está falando mais parte hormonal. Nesse sentido, a gente tem uma alteração na função hormonal, né, da mulher, e isso pode anteceder, né, o processo da própria menopausa, que é os sintomas que a gente pode sentir no climatério, né? Que a gente fala que pode acontecer ali em torno de 40 anos, antes dos 50 anos, e pode acontecer um processo ainda precoce, antes dos 40 anos. E quando que começa esses sintomas, ou então quando a pessoa percebe e a senhora entra com um tratamento aí? Olha, a partir dos 40 anos, né, muitas mulheres elas sentem uma sensação de falha. Então, uma impotência muito importante. E aí eu falo assim que ela não está sozinha, né? O que é essa impotência, doutora? Seria... A senhora fala não só sexual? Não só sexual, porque isso não aí só, acaba afetando. Afeta a libido, né? Afeta demais. O parceiro acaba cobrando da esposa. Ela percebe mesmo que tem essa alteração já, né? Não tem já uma libido como já teve. Então já começa a ter algumas alterações. Esse é um ponto importante. Isso, é um ponto importante. O que é outro ponto importante, por exemplo? Do processo pode ser vários, né? A gente fala... escuto o povo falar do calorão. Sim, fogacho, sudorese. Então, o paciente, às vezes, a mulher acorda à noite, de madrugada, umas 3 horas, com muito calor. Então, aí altera um pouquinho esse calor com a temperatura ali com mais frio. Pode também ter infecção do trato urinário de repetição, secura vaginal, irritabilidade. Muitos maridos até se queixam, né? Nossa, eu não sei o que eu faço mais com a minha esposa. E também pode ocorrer um aumento, né, do peso por conta dessas oscilações hormonais. Nossa, tem tanta coisa relacionada. Sim, e dá para melhorar? Dá para viver bem com a menopausa? A menopausa passa? Na verdade, a menopausa é um tempo, né? É como se fosse uma data de aniversário. Então, é um ano sem menstruação. A gente fala 1 ano de amenorreia. Então, esse período que é onde ocorre uma oscilação bem importante, um declínio da parte hormonal. Aí que começa essa confusão. Sim, pode começar antes, né? Que aí a gente chama o período de climatério, que antecede a menopausa. A menopausa, como eu falei, é a data de aniversário, 1 ano sem menstruar. E aí, depois a gente tem, depois desse período, a pessoa precisa desse tratamento para equilibrar a vida, é isso? Antes é um mesmo. Acompanhamento para a vida inteira, doutora, seria? Sim, na verdade, o tratamento é antes, né? No período de climatério que a gente já pode fazer reposição hormonal. Deu sinal, sim, consulta. Exatamente. Então, a gente já pode, ali, aos 40 anos, já começar a acompanhar, né? Para ver como que está essa parte hormonal. Que muitas pacientes, elas sentem alterações antes de estar no período da menopausa. Então, Guilherme, a gente já avalia com parte hormonal e vê o que está tendo de deficiência nesses hormônios para a gente poder tratar. E quando a gente fala desse tratamento, aí ele tem injetáveis, não tem? Como é que é? Olha, na prática, um tratamento assim, não. Vou lá na doutora Camila, está com um período lá no climatério, descobriu esses sintomas de menopausa. Como é que funciona, doutora? É assim, a gente faz paciente que tem útero, né, que não fez esterectomia, a gente faz o uso de estradiol transdérmico, que é um gelzinho, né, que a gente passa para equilibrar o próprio estradiol da mulher, e a progesterona, né? A gente hormonal mesmo? Hormonal. Aí a progesterona, ela seria oral. Então, um seria transdérmico e o outro oral.
temos opções de pacientes que não se adaptam, né? Não tem adesão ao tratamento. Aí eu volto lá naquela pergunta do cada caso. Isso, exatamente. Do paciente que não se adapta, a gente tem outros tipos de atuação, inclusive os pellets hormonais também que a gente pode fazer o implante, né? Que já foi muito discutido, inclusive. Na menopausa, por exemplo, o que a senhora sente que ainda é pouco falado ou mal compreendido? Olha, Guilherme, eu acho até importante trazer isso, principalmente o quesito emocional e metabólico. Então, as mulheres, elas têm uma perturbação em questão do emocional. Então, elas ficam mais irritadas, mais estressadas, não se entendem, tem uma névoa mental. Então, elas percebem que tem uma alteração, assim, na questão da própria memória. E outra parte metabólica, que é esse perfil que tem um aumento, né, da gordura em região abdominal, que é uma queixa também importante das mulheres. O que mudou na forma de atender depois que a senhora passou a olhar o paciente de forma mais integral? A senhora falou que está tudo interligado. Isso, exatamente. Olha, muda tudo. Por que que muda? Quando a gente avalia o paciente como um todo, de forma holística, eu acolho esse paciente, entendo esse paciente e vejo a história dele, ele se torna adere mais ao tratamento dele. Então, ele participa mais, atua mais no processo de cuidado. Então, faz todo sentido. E existe um perfil de paciente que mais te desafia profissionalmente? Olha, sim, eu acredito que não só na minha área, né, gente? Mas existe. E eu acho, assim, que na maioria das pessoas, né, que também estão escutando aí, que é a parte quando aquela paciente procura, né, a gente, mas ele não quer participar, não quer ser ativo ao próprio cuidado. É difícil, né? Ele acha que vai terceirizar, né, todo o tratamento dele. Então, não existe uma pílula mágica para resolver o problema dele se a gente não fizer a nossa parte. E a gente voltou lá na canetinha, gente, não existe mágica, né, doutor? Não existe. Claro que vai auxiliar, acho que dá até eu estou usando, e dá até uma impulsionada na academia, nas coisas, você vai com mais vontade. Sim. E até por falta de reduzir aquele apetite, aquela fome, aquela coisa que a gente sente, pelo menos eu que sou compulsivo, né, quer comer toda hora, mastigar, a gente vê que dá diferença nisso. E te impulsiona, eu acho que é um gás você continuar fazendo. Claro. Eu sinto isso, na minha visão. Porque o medicamento, ele faz parte do tratamento, né? Então, o medicamento, ele tem o seu porquê, né? Então, quando bem colocado, bem indicado, que é igual ao seu caso, você começa já a perceber mudanças, e essas mudanças te levam a um ânimo um pouco maior, né? Então, dá um pouco de qualidade de vida, a gente tem uma autoestima um pouco mais elevada, porque a gente percebe já mudanças, né, no corpo. Doutora, mas aí a gente fala também, dá para dar uma separada, eu acho que nisso, essa questão do emagrecimento, que tem gente que acha que é só por estética, mas a gente está falando de um problema de saúde. Sim. A obesidade é doença, né? Sim. Hoje a obesidade a gente já sabe que já é considerado uma doença crônica que precisa ser tratada assim como outras doenças, então como a diabetes, como a hipertensão, que ela precisa fazer uso do medicamento. Então, assim, a gente sabe que existem estudos robustos, artigos que falam que diminui risco cardiovasculares quando a gente tem uma diminuição do peso, melhora o sono, melhora a funcionalidade intestinal, melhora a saúde mental, que é principalmente hoje que a gente tem uma dificuldade no mundo que a gente vive, né? Eu acho que eu até precisava dessa. Eu observo, por exemplo, na questão intestinal. Eu acho que a gente, pelo menos, acho que o processamento dos alimentos pelo corpo é melhor. Eu percebo isso. Com o certeza. Corpo absorve mais os nutrientes dos alimentos. Quando você tem uma funcionalidade do intestino? Não, eu tô falando depois que eu comecei a usar a canetinha. Ah, sim. Eu percebi que a minha absorção dos nutrientes dos alimentos melhorou. Você percebeu que melhorou a absorção com o uso da canetinha? Exatamente. Eu não sei se é uma percepção errada. Na verdade, ele não melhora a absorção dos medicamentos. Eu não sei se a palavra seria essa, mas talvez... Eu tô querendo dizer assim, que o processamento dos alimentos, né? Tipo assim, eu acho que é porque a gente mastiga mais devagar, alimenta melhor. Sim. Não sei se seria isso. Porque você está dizendo que você está reaprendendo a alimentação. Isso. Porque assim, a absorção é diferente, porque ela torna uma absorção mais lentificada. Inclusive, pacientes que utilizam Mounjaro não pode utilizar anticoncepcional, por quê? A pílula anticoncepcional, quando a gente utiliza sem medicação, que interfere, ela tem uma absorção alta, de quase ali 100%, mas não chega a 100%. Quando eu utilizo o Mounjaro, eu estou falando oral, tá, gente? Aí a gente cai essa absorção para 50%, 60%. E aí então, já, tem risco... quem usa Mounjaro e está usando anticoncepcional,
prepara, carnaval tá chegando, janeiro e dezembro tem neném. Isso aí, exatamente. Aí tem um risco Isso é legal a grande. professora falar, doutora, né? Muita gente não sabe. Inclusive, pacientes que têm hipotireoidismo, problema na tireoide. A tireoide é disfuncionante, falta hormônio. E esse paciente utiliza Mounjaro, a gente precisa rever a dose desse paciente. Por quê? Porque, como eu disse, ele tem um retardo no esvaziamento gástrico, então a gente tem que aumentar a dose para atingir a quantidade que a gente precisa para o corpo dessa pessoa. E esse retardo no esvaziamento gástrico, ele ajuda, então, até na percepção. Eu vejo que ele liga, né? O estômago ao cérebro, e aí Sim. peraí um pouquinho, tô cheio. Eu percebo que eu parecendo que eu comi um boi o dia inteiro. Sim, exatamente. Porque por conta desse sentido. E além dele atuar também no sistema nervoso central. Então é tudo interligado. Tanto a parte intestinal, né? O estômago, intestino e cérebro. Doutora, teve algum caso que marcou e reforça que a senhora está no caminho certo? Olha, teve, foi no início da minha trajetória, inclusive. Claro que tiveram vários, mas esse em específico foi muito importante. Era um paciente que ele tinha vícios e descobriu logo a diabetes. Então, ele tinha uma diabetes descompensada e juntamente uma polineuropatia diabética muito dolorosa. E ele chegou comigo em cadeira de roda. E aí, como eu falei, né, a endocrinologia é aquela coisa que a gente vê o sistema integrado. Então, eu precisei tratar o ambiente dele, que eram os vícios, para a gente conseguir manejar a diabetes e a polineuropatia. Ele voltou para mim andando. Então, foi um caso que marcou bastante. Você não chorou, não? Eu senti muito, assim, lisonjeada pelo processo, porque a gente sabe das dores do paciente, não sabe totalmente, mas a gente presencia, acompanha. Então, quando esse paciente chegou na cadeira de rodas com muita dor e a gente conseguiu tirar esses vícios e junto tratar a diabetes e polineuropatia, aí para mim foi assim, foi emocionante, né? Com certeza a gente percebeu uma melhora aí, uma resposta do paciente. Em um mundo com tanta informação, muitas fake news ainda, como é que o paciente pode aprender a filtrar o que é sério e o que não é? Olha, realmente... É difícil até pra gente, né? É difícil até pra gente. Hoje em dia, as informações, elas chegam, assim, muito rápidas, né? A gente abre o Instagram, já chega um monte de informação. Abre no Google... Coisa que você nem queria saber. Exatamente, né? Notícias que você nem tá sabendo, de repente você abriu e já ficou ali, sabendo, sem querer procurar, né? Então, assim, a informação, eu falo pro paciente, sempre... Para qualquer pessoa, na verdade, né? Sempre desconfie de... coisas fáceis, né? De promessas fáceis. Sempre busque pessoas que expliquem o porquê das coisas e não o quê. E também em profissionais confiáveis, né? Que possa passar essa confiança para a gente. Doutora, e aí eu já vou perguntar, porque eu vejo que a senhora usa as redes sociais para divulgar. O que motivou a senhora a levar esse conteúdo médico para as redes sociais? Justamente a informação, né? Hoje em dia a gente tem muita desinformação e eu senti a necessidade de passar isso além do consultório. Não ficar só pra gente, né? E é bom? É muito bom, isso acaba gerando engajamento, pessoas tiram dúvidas, né, via direct, entra em contato. Então, isso aí acaba a gente tendo uma troca, né, bem interessante. E em relação a essa facilidade, a senhora também atende teleconsultas? Atendo, atendo também. Eu atendo tanto presencial, no consultório, quanto online. E dos dois, eu acho que a pandemia ajudou nisso, né? Ajudou, Facilitou, exatamente, né? Facilitou, né? Hoje em dia, muitas pessoas... Antigamente, as pessoas gostavam mais presencial, hoje é... O online supera? O online, então foi modificando Não, mas com a muito. rede social mesmo, né? Sim, exato. Qual que é o cuidado que você tem ao comunicar temas sensíveis na internet? Olha, o cuidado... Eu tem falo pensado assim, duas vezes? Tem. Hoje em dia tem, né? Porque a gente fica... Qualquer coisa que fala, né? Hoje a gente tem muitos julgamentos, né? E às vezes, eu falo uma coisa, o que a gente pensa hoje pode ser, amanhã já pode mudar, né? Principalmente quando a gente fala de medicina, que medicina não é exata. Então, existem muitas atualizações e mudanças. Mas a própria canetinha já está atualizada lá, não é? Exatamente. Então, agora você a gente já tem... tem... Você tinha um top que era um Monjaro, agora já tem... Já tem o outro ali no forninho, né? Verdade. Então, assim, as coisas elas vão mudando e evoluindo. A gente tem que acompanhar, né? Se atualizar. Doutora, a senhora sente que a humanização muda os hábitos do tratamento? Sim, com certeza. E o que é humanizar? Humanizar é acolher esse paciente, entender as dores, as queixas, né? Fazer parte dessa vivência do paciente. E quando a gente acolhe, gera segurança, né? E para o outro também, ele se sente
com mais adesão, entende mais o tratamento. Então, assim, quando a gente acolhe, ele se sente como se fosse em casa. Então, é mais fácil da gente tratar esse paciente. E falando ainda um pouquinho sobre isso, o que a medicina te ensinou sobre ouvir mais e falar menos? Eu falo assim... Aprende mesmo ou não? Com certeza, mas eu falo assim para tudo, né? Às vezes, a gente ouvir com mais atenção é melhor do que falar muito. Então, assim, quando eu tô com um paciente e ele tá precisando desabafar, então vou escutar, né? Ter uma escuta ativa, entender esse paciente, porque ele vai me trazer mais informação do que só eu falando. Pois é, e aí a partir dessa conversa você pode descobrir coisas do hábito também, né? Sim, com certeza. A gente consegue descobrir, né? Ter uma troca bem legal e esse paciente sentir bem, né? Que é uma troca, que é uma relação médico-paciente. Que tipo de impacto você espera gerar com o seu trabalho? Olha, Guilherme, é até engraçado. Eu sempre busquei, de forma muito respeitosa, né? Entender esse paciente. Então, ter esse cuidado, essa empatia, o paciente perceber que tem respeito, né, por ele, qualidade, que a gente consegue construir nossa relação dia a dia. Então, eu gostaria muito de que ele tivesse essa visão aí pertinente. E depois dessa conversa aqui, a gente vai vendo um pouquinho do como é que a medicina ela tá nos mínimos detalhes, né, doutora? Porque às vezes a gente vive tão no automático e não para cuidar do corpo. Sim, exatamente. Eu falo assim, a gente acha que o nosso corpo não é nada complexo, né? Mas ele é extremamente complexo. E as pessoas tratam o corpo e a mente como se fossem máquinas. E uma hora, assim como o carro, a gente tem que fazer manutenção anual ou a cada 10 mil quilômetros rodados, a gente precisa também fazer uma revisão da nossa saúde. Igual eu disse, não é eu vou esperar sentir algo para eu procurar, e sim manter essa saúde bem para o longo prazo. Então, como eu disse, que hoje a gente está novo, mas amanhã a gente pode estar um pouco mais velho e aí a gente vai sentir as consequências de lá atrás. E outra coisa que eu queria entender nesse processo que a senhora tem com os pacientes, a importância, por exemplo, dos exames, né? Sim. De fazer check-up mesmo. Exato. O check-up ele é necessário, né? Onde eu vou avaliar a parte metabólica, a parte hormonal, como que tá, se está tudo equilibrado, se eu preciso suplementar, né? Se eu tô com um quadro ali de anemia, se eu vou ver alguma deficiência que esse paciente pode estar tendo, né? E com isso a gente consegue já minuciosamente melhorando, né? Esse paciente, entendendo ali. Então, eu falo que essa parte aí do check-up ele é necessário porque às vezes a gente não sente, mas tem alguma coisa ali, né, já disfuncionante. E silencioso, né? E silencioso, porque eu falo, a própria diabetes, né, ela demora um pouquinho para a gente sentir alguns sintomas, pressão alta, né, hipertensão, o paciente tem sintomas que a gente fala generalista, né, uma dor ali de cabeça, nucalgia, uma fraqueza, acha que é qualquer coisa, quando vai ver a gente já está hipertenso. Doutora, existe alguma mudança na saúde que a senhora acredita que precisa ser mais discutida? Sim, com certeza. Eu falo do cuidado da própria saúde da pessoa, entender que a gente precisa fazer o processo de prevenção. Esse cuidado de acompanhamento continuado, esse cuidado com a própria saúde, porque hoje eu falo que o nosso corpo, né, a gente se move o tempo todo. E a gente precisa estar bem e passar para o outro que a gente está bem com o nosso cuidado, que é a própria saúde que a gente não terceiriza. Então, esse cuidado ele é fundamental, que eu tenho que bater a tecla sempre da prevenção e do cuidado continuado. E estava vendo aqui um pouquinho das suas redes sociais e a senhora falando sobre esses aspectos principalmente da menopausa, né, que é um assunto assim muito que a gente vê que as pessoas têm essa preocupação. E aí a gente, depois esmiuçando um pouco mais, eu vejo que a senhora fala um pouquinho dessas áreas de atuação com a reposição hormonal, da menopausa, mas também da andropausa. Sim, andropausa. E esse é um assunto que a gente quase não fala, né? Sim, o homem realmente... E tem sintoma também, igual a mulher? Tem, ou não, é diferente? Tem. O homem ele também fica um pouco irritado. O homem ele tem uma alteração do sono também, um cansaço.
Já tá sentindo? Mas você tá novo. Mas tem idade também, né? Tem um relógio. Tem. A gente também fala um pouco, pode acontecer ali em volta dos 50 anos, porque, na verdade, o homem ele já vai perdendo um pouco da testosterona, que é o hormônio principal dele, né? Para sentir vívido. Então, a partir dos 30 anos, a gente acaba perdendo esse homem 1% da testosterona. E ali lá para os meados ali de 50 anos, eles tendem a ter uma exaustão bem importante, um cansaço, uma disfunção ali da parte da libido, da diminuição das ereções matinais. Falando do assunto legal, o segmento do pré e pós-operatório da cirurgia bariátrica. Sim. A senhora faz esse acompanhamento? Como é que também é isso? Fazemos. Fala um pouquinho para mim sobre isso. Olha, isso é muito importante, porque quando a gente vai, né, já decidiu que vai fazer a cirurgia bariátrica, precisa desse acompanhamento antes da cirurgia, para fazer sentido no tratamento. Então, tanto com médico, psicólogo e nutricionista, é a base, né, e o cirurgião. No processo da cirurgia, né, esse paciente sai, ele tem que estar também com o endócrino, ele tem que estar com a nutricionista, ele tem que estar com a psicóloga. Faz parte de um processo todo, esse caminho todo, para a gente conseguir resultados, porque o paciente ele pode oscilar muito, pode ter quedas de partes do ferro, né? Então apresentar anemia, suplementação, esse paciente ele também tem que ficar sendo acompanhado, porque pode ter diminuição de vitamina B12, que é tão bem falada hoje em dia, vitamina D, entre outras. Inclusive a B12 a gente tem que sempre estar manejando, porque ela pode alterar a parte da saúde mental. Ah, é? Sim, com certeza. A baixa dela, ela pode estar influenciando, inclusive, pacientes refratários em tratamento de depressão, a gente tem que rever vitamina B12. Gente, olha que coisa interessantíssima da gente falar. Sim, a B12 não pode ficar baixa. Não, a gente... E nem a D, né? Nem o pessoal a D. fala D aqui também. Até para o processo de emagrecimento, a gente não pode deixar essa vitamina D baixa, né? Porque esse paciente, como a gente disse, que retarda um pouco da absorção das vitaminas B12, porque a B12 a gente consegue pela alimentação, carne vermelha principalmente. A vitamina D é pela exposição solar. Então, a gente consegue suplementar ela ou via injetável ou via oral. A vitamina D. E a B12 também, né? As duas. Dos dois jeitos. Uhum. E tem também aí, eu acho que as questões de queda de cabelo, tem um monte de coisa também, né? Sim. Que dá para tratar. Sim, tanto a cirurgia bariátrica pode acontecer, quanto o uso das canetas emagrecedoras e no processo. Pode cair o cabelo também? Sim, qualquer pessoa que está fazendo um processo de emagrecimento, a gente pode privar a questão do nutriente, das vitaminas, e isso vir a alopécia, ou essa diminuição aí da queda capilar, desculpa. Então, por isso que não tem jeito, não tem possibilidade, por exemplo, da senhora falar desses tratamentos, até da canetinha, sem acompanhamento médico. Sim. Isso é quase inadmissível, na minha visão. Sim, porque assim, Guilherme, existem os efeitos colaterais como de qualquer medicamento. Então, se esse paciente está utilizando em doses altas, cavalares, esse paciente pode estar ocorrendo outras complicações que depois ele vai procurar um médico. Então, antes de acontecer isso, já comece com um acompanhamento médico, que é fundamental para que esse tratamento ele venha caminhando com segurança. E também até qual caneta a pessoa vai usar, qual que é a dosagem, isso precisa estar bem alinhado com o médico, porque às vezes a pessoa põe uma dose muito alta ou então muito baixa, aí não vai fazer efeito, vai falar que não funciona. Exatamente. Tem as falsificações. Exato. Hoje em dia tem bastante. Eu insisto muito nesse assunto, que é um assunto que está muito em alta, né? Uhum. Sim, as falsificações estão demais, né? O povo está, eles não preocupam suficientemente com essa saúde, né? Porque se preocupar, estariam procurando atendimento e acompanhamento médico. Então, eles confiam, no próprio salão está vendendo tirzepatida, você escuta que o próprio personal ali está vendendo, então virou um comércio mesmo. Um comércio mesmo. Então, você escuta de todo lado o que está acontecendo. Então, as pessoas têm que tomar cuidado. O que está utilizando, que medicamento é esse, né? Doutora, a senhora atende aonde? Como é que faz para falar? Aquela consulta com a doutora Camila. Olha, eu atendo ali na Clínica Lume, ali próximo ali da Artipão, lá de baixo, que é na Benjamin Constante, com a antiga Rio Verde, Averiano Lima, né? Então, eu atendo lá. E eu tenho 3 frentes de trabalho, né? Então, eu trabalho no consultório, trabalho também no serviço público e também atuo na parte de vice-presidente da Academia Brasileira de Endocrinologia. Que chique, gente! Já tá aí, tem a cadeira 02 de lá. Isso aí, tem. Fala um pouquinho sobre como é que você chegou lá, como é que é esse trabalho de vocês? Esse trabalho, inclusive, esse ano a gente já está organizando um congresso, né? Que vai ser em outubro, e já convido a todos,
que é o Congresso da Endocrinologia. E é um trabalho que a gente eu entrei o ano passado, final do ano passado, e agora que eu estou construindo aí a minha cadeira, como diz a cadeira 02. E então a gente é atuante nessa parte aí de fazer a prova de título, todo esse cuidado aí com atualizações, congressos, né? E esse também dá um suporte para os profissionais, né? Sim. Essa área cresceu muito, né? Imagino. Sim, com certeza. Acho que já tá aí, até tem mais profissionais do que tinha antigamente. Com certeza. Só tem muitos colegas nessa área, né? Sim, tem bastante. Quem já está aí cresceu bastante, né? Em todas as áreas. Eu falo assim, que em vista do que 10 anos atrás, quando eu saí daqui, né? Na verdade, eu saí já uns 10 anos. Então, quando eu voltei aqui, já estava tudo diferente. Totalmente diferente, que eu me formei... Na verdade, entrei na faculdade em 2013, me formei em 2019 e estou já atuante aí há quase 7 anos. Ao todo, né, quase 13 anos. Você já saiu da faculdade para atuar com a endocrinologia ou não? Não, os últimos 4 anos que eu atuei na área de endocrinologia. A senhora decidiu escolher por quê? Olha, porque eu sempre acreditei nesse sistema, dessa forma de incluir o hormônio, o metabolismo, estilo de vida, comportamento. Então, é o que eu busco, que eu gosto, né? Porque eu sou uma pessoa que adoro falar, né? Eu faço atividade física, então Você faz? eu faço musculação de 4 a 5 vezes na semana, faço Muay Thai uma vez na semana, porque tudo isso vincula um sistema que eu falo assim, que melhora tanto o físico quanto o emocional. Também faço terapia, faço também uns cuidados pessoais, né? Que eu falo assim, pelo menos uma vez no salão eu estou fazendo minha unha, cuidando do meu cabelo, sobrancelha, que é um cuidado que faz parte aí da autoestima. Disso, faz parte até da autoestima, né? Da autoestima, depois exatamente. Você vai ficar assim, acabou, né? Exatamente. E a profissão também exige, né? A médica tem que estar... Sim. Depois você vai nossa médica não fez nem a unha, o povo fica olhando. Exatamente. Eu até brinco, eu falo assim, nossa, a gente vai no dentista e o dentista tá sem o dente. Pensa, é igual você nutricionista, tamanho do Guilherme. Mas eu falo assim, que a gente vende o peixe, né? A gente vende o quê? Nossa, chega lá não, essa doutora aqui tá de emagrecimento e não tá em forma. É verdade, né? Porque todo mundo... Hoje a gente é a porta de entrada, o nosso corpo é o reflexo, que aí todo mundo observa e já vê o comportamento, acompanha essa pessoa e já tem interesse, né? Quero agradecer ao nosso time de parceiros, a Coliseu Pizzaria e Choperia, tá com a gente, uma delícia. Tudo do Coliseu, tudo com equilíbrio dá certo, viu, criatura? Pede a sua pizza, aproveita, chama a família, chama os amigos, porque a Coliseu Pizzaria é a nossa parceira aqui no podcast. Hotel Termas, só conhece, doutora? Sim, bom demais, né? Bom, gente, e aí vai ter carnaval lá. E aí, sabe o que é legal que o seu Antônio fez no hotel, que eu adorei? Foi mudar as coisas lá. O que eles fizeram? Eles pegaram o Day Use e agora vai ter uma transformação, inclusive, em consumação. Day Use vai ser de segunda a sexta R$70, sábado, domingos e vésperas de feriado 140, mas vai ter uma promoção top. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para me falar sobre essa promoção. Aqui, ó, Carnaval do Termas, de 7 e 8, 50% do Day Use vira consumação. Uhum. E no dia de 9 a 13, 100% é investido em consumação. Você vai pagar 140 para entrar, mas vai comprar 140 de cervejinha. Compensa demais. Eu vou estar lá no Carnaval do Termas, não tem desse, né? Então, um abraço a toda a equipe do Termas. Obrigado, seu Antônio, pela participação e pela parceria e pela amizade com a gente. Gente, eu queria falar um pouquinho sobre o Basílio. O Basílio, ele tem uma construtora. Então, é a PB Projetos. Deixa eu achar aqui o Basílio na internet. É assim, ó, você vai achar o Instagram assim, PB Engenharia e Construções. Ele tem mais de 10 anos de experiência, constrói a casa do zero. Você economiza até 30% construindo sua casa própria com o Basílio. Acha lá. PB Engenharia e Construções nas redes sociais. Você vai falar com um cara que já realizou inúmeros sonhos e vai realizar o seu também, tenho certeza. A Inovatos Engenharia e Sustentabilidade, a gente está falando tanta tecnologia na área da medicina, mas na questão da energia solar tem muito também, né? Sim. Energia solar economiza demais a conta, sua casa valoriza. Vai lá no Instagram e coloca Inovatos, segue o pessoal da Inovatos, que você vai ver que coisa boa que você vai fazer. Agora eu quero falar de uma coisa gostosa, doutora. Eu não sei nem se pode no seu tratamento ou não pode. Café, pode ou não pode? Café, eu gosto de um vilão ou não? Depende da dose, né? Eu falo demais. Que tudo é equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio, inclusive café. Equilíbrio. Mas a gente fica tão doido com o café abelha. Mais de 40 anos transformando grãos selecionados em tradição e qualidade. Café abelha, o sabor que acompanha as suas melhores histórias. Experimente o café que faz parte do seu dia a dia.
Sabor do bom café. É café abelha. É bom de tudo. Com certeza. Nós vamos fazer segunda-feira aqui, depois vai ter que trazer a doutora de novo, viu, Adriana? Serviu o café aqui na hora, verdade. o café abelha. Eu gosto do cafezinho. Nossa, ainda mais agora, uma hora dessa, hein? Vai tomar um cafezinho. Vem, prosa tem que ter café, né? Tem. Café abelha, então, na prosa. Um grande abraço também ao pessoal da Pé de Meia. Não adianta nada de você estar de fora bonito, de dentro tá feio. Verdade. Né? Então, as roupas íntimas todas lindíssimas com a Fernandinha da Pé de Meia. A Pé de Meia tem 2 lojas para te atender. Aonde que é a loja? Eu te explico agora. A primeira fica lá em frente ao supermercado Jataí, aqui na Minas Gerais, e a outra lá no Jataí Shopping, Pé de Meia. Você vai sair muito mais bonita, mais sofisticada, mais elegante e mais feliz. Beijo, Fernandinha, beijo para todo mundo lá da Pé de Meia. Quero agradecer também o patrocínio, a parceria de um amigo que está chegando agora. Eu vou até gravar para mandar para ele, para ver que ele ainda tem que... Peraí, deixa eu achar aqui. Vou achar porque nós vamos mostrar agora. Quer ver? Vou dar... Olha, nós estamos na sexta-feira dando boas-vindas ao nosso novo patrocinador, Lavip Lavanderia. Se você gosta das suas roupas bem cuidadas, com carinho, com todo o toque que a sua roupa merece. Gente, criatura, ninguém merece passar roupa também, não. Manda tudo para Lavip, porque eles resolvem tudo, né, doutora? Concordo. Tem que ter facilidade na vida da gente. Então, se tem, vamos fazer uso, né? Viu, Rodrigo? E aí, se você quiser um hotel bom para você descansar, chamar os amigos, os parentes, não quer ninguém de sua casa, chama o povo do Líder Hotel, que resolve também. E o pessoal da Lavip também, o pessoal que está assistindo a gente pela internet aqui, pelo YouTube, se você pode entrar no Instagram deles, eles também têm lavanderia industrial, viu? Em larga escala e aquela hospitalar também. Um beijo no coração de todo mundo da Lavip, nossa nova parceira aqui no Só Prosa Boa. Tem mais aqui patrocinadores, eu quero falar de um assunto muito, muito importante, que é aquela questão da engenharia ambiental. O Pedro, que é engenheiro, Pedro Lima, Engenharia Ambiental, ele vai resolver esse problema para você não ter problema de dor de cabeça. Ele te ajuda a obter licença ambiental. Depois que foi, meu filho, a multa é grande. Evita multas, embargos e prejuízos. Mais de 15 anos de experiência. Fale com Pedro Lima, EAD, Engenharia Ambiental. Você vai falar com ele vai resolver seu problema e você vai ficar lindo, vai ficar todo mundo feliz. Doutora Vanessa Moura cuida da cutis, da pele, do corpo e também faz a harmonização íntima masculina, que é uma moda agora, o povo está querendo deixar os trem bonito, né? E ela cuida disso também, doutora Vanessa. Beijo no seu coração. Vou aí daqui uns dias cuidar da cara, deixar tudo lisinho, lisinho, tá? Agora viajar, doutora, sabe com quem que é que nós vamos viajar? Calma, viagem. É bom, né? Demais. Estou precisando, inclusive. Alô, Amanda, vou te mandar o Instagram da doutora aqui pra você mandar mensagem pra ela. Nós somos colegas. Ah, você é amiga da Amanda? Uhum. Então vamos mandar mensagem pra Amanda aqui agora, vamos ver se nós conseguimos aqui. Olha, uma viagem. Somos colegas. E a Amanda é gente boa, hein? O Gilmar também, nós todos fomos colegas aqui no Êxito. Nossa, gente, então peraí, ué. Olha, eu tô aqui, ó, Amanda e Gilmar, recebendo uma coleguinha de vocês. Doutora Camila, médica e endocrinologista, tá aqui falando um pouquinho e falou que vai comprar a viagem com vocês. Não, o Guilherme falou que vai viajar. Não falei não. Beijo, Amanda. Abraço, Gilmar. Obrigado. Parceiro nosso aqui no nosso Só Prosa Boa. Falei tudo, meu filho. Chope. Nossa, eu esqueci de falar do chope, doutor. É porque você está num processo de emagrecimento, tá aí certo. Nem lembra, né? Mas o povo lógico. que quer uma feijoada gostosa esse final de semana, aproveita. Sabe por quê? Porque vai ter feijoada lá. Ela tem pintado na telha. Pensa que delícia. Adoro também. E aí, sexta-feira, hoje tem Lucas e João Borges. Tem música boa a partir das 8h30. E a feijoada é sábado e domingo, viu? Vai abrir 11 horas com o buffet de feijoada. É arroz branco, feijoada, couve, laranja, torresminho de sol, farofinha por R$ 44,90 à vontade. Bom de preço. Choperia 83 na esquina do Lago de Acuí. Não pode perder. Falei tudo agora, seu Adriano? Clínica, eu não falei dos dentes, nós tá falando agora em dentista aqui. Lá na Clínica União não vai ter isso não, viu? Doutora Bruna tá com o sorriso mais lindo do Brasil. Ela transforma sonhos em sorrisos e o pessoal lá tem, inclusive, que você que quer ter um sorriso saudável, resultado de qualidade, segurança com sorriso, vai lá, porque o objetivo é fazer você sorrir de verdade. Atrapalha na autoestima se você não tiver um sorriso bonito, não é, doutora? Sim, com certeza. A gente tem que cuidar. Essa parte estética, a gente abre portas para muito lugar, né? Muita coisa. Pois é. Então, E como é que o povo fala? Cartão de entrada? O cartão de entrada é a gente, né? Então, a gente tem que estar bem, com a autoestima boa, e preocupando sempre com a estética, né? Tudo. Mais um parceiraço nosso aqui, Maicon Tombini. O Maicon é empresário, produtor rural de Jataí e é amigo nosso, está aqui um dos nossos parceiros aqui no Só Prosa Boa, gravando com a doutora Camila.
também está aqui. E é do nosso time de patrocinadores. Aquele abraço, meu amigo Mike e toda a equipe aí do Grupo Tombini. Deus abençoe você e a sua família. Sucesso sempre. Alô, Ana Menezes. Aquele abraço. Então, são os parceiros que a gente tem aqui no nosso Só Prosa Boa. Só parceiro bom, viu, doutora? Sim. Só trem bom. Só. E o Verdurão sempre dando as canequinhas para nós tomar água. Que boa de tudo. Alô, Cidinha, beijo no seu coração. Doutora, reforçando, onde que a senhora atende, o povo procurar a senhora? Atendo na Clínica Lume, ali próximo da Arte Pão lá de baixo. Fica na rua Benjamin Constant, com a Veriano Lima, antiga Rio Verde. Como é que é o Instagram, pro povo achar? O Instagram é doutora Camila, dra.camilasvilela. Ou também a própria Clínica Lume, que também tem no Instagram. Aí, se o pessoal entrar no Instagram, só já clica lá e acha o WhatsApp, né? Só pode clicar no link, que aí já é direcionado com a secretária. O que a senhora acha que ainda precisa de alertar, de deixar de recado? Olha, assim, eu falo, sempre é bom, né, repetir, porque faz parte. Então, qualquer dúvida, né, que você não consiga atuar sozinho, a gente está lá para te atender, para acolher, para entender as suas dores, suas queixas. Não precisa esperar alguma coisa acontecer. Então, procure sempre fazer o seu check-up, um acompanhamento médico, para a gente ter qualidade de vida a longo prazo, né? Eu falo que a gente precisa ter autonomia, e a autonomia é cuidando do hoje, que é o reflexo do amanhã. Então, isso aí faz parte. Escolheria outra profissão? Não escolhi. É feliz com a medicina? Demais. Eu lembro até hoje, porque anteontem, né, uma amiga, a gente tem um grupo de nossas amigas que a gente formou na medicina ali na UNOeste, que é em Presidente Prudente. E aí ela mandou uma foto que me recordou. A gente estava finalizando já o internato, e aí a gente tirou uma foto em frente ao hospital. E aí a minha amiga queria muito ser cardiologista, inclusive ela é cirurgião cardíaca, a Fernanda. E aí eu falei pra ela, nossa, eu serei endocrinologista e gostava muito, muito de um médico, eu era muito fã dele, que eu falava, não, vou seguir os passos. Ela falou assim, você vai ser até famosa se brincar. E aí ela retomou essa lembrança, que eu achei tão engraçado, porque eu ia vir aqui, né? Eu falei, nossa, lembrou desse processo, que passa tão rápido, Não, né? é tanto que é legal a gente prospectar, planejar isso, né? Sim, porque a gente não costuma ver, né, as coisas que a gente já passou. Então, a gente sempre quer mais, mas a gente não vê o processo, né? Então, as amigas estão assistindo? Ah, com certeza. Então, beijo para as amigas. Beijo, amiga. Saudades, inclusive. Doutora, parabéns pelo trabalho. Achei que a senhora tem uma comunicação muito fácil da gente entender, porque medicina às vezes é uma coisa complexa. Claro que a gente tem os termos técnicos, mas a senhora traz de uma forma muito leve para a gente conversar, para a gente falar, para a gente discutir. Acho que é isso que torna a senhora diferente. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E eu quero sempre passar isso, porque é na leveza, é desse cuidado, é com esse intuito que eu quero. Leva a gente à leveza. Ah, que ótimo. Isso mesmo. De todos os sentidos, De né? todos os sentidos. Se quiser, já tô aguardando sua consulta lá comigo também, Guilherme. Ai, meu pai, me intimou. Tá bom, eu vou Tá lá. vendo, né? Viu, doutora? Obrigado. Deus te abençoe. Obrigada, Sucesso, eu, viu? Quer igualmente. mandar beijo pra mais alguém? Gente, obrigada por todo mundo estar me assistindo. Minha família, meu noivo, as minhas amigas. Obrigado por cada um. E obrigado ao Pessoal da você. clínica. Ao pessoal da clínica, que é um amor. Inclusive a Selma, nutricionista, que faz parte também. A Roberta. Trazer a Selma, a Roberta aí pra fazer podcast também. Sim, a Evelene também, que é a psicóloga. Ah, afinada Sandy. A filhada Sandy. É, porque por eu apelido quê? dela era Sandy. Eita, Antigo. depois eu vou perguntar Antigo. pra ela. Eu vou Nossa, perguntar se você pra tiver ela. assistindo, me perdoa. Eu vou Eu perguntar. abri uma porta agora. E ela é minha vizinha de porta. Jesus, pergunta pra ela, Eu fala vou que eu perguntar. falei. Meu Deus do céu, sabe o que eu tô assistindo? Eu vou perguntar, pode ter certeza. Obrigado, doutora. Obrigada obrigada pelo Gente, passa convite. tão rápido, a gente nem vê que é uma hora conversando aqui. Verdade, passa mesmo. Eu quero agradecer você que participou com a gente durante a semana toda. Semana que vem tá repleta de episódios. Não é porque é pré-carnaval que a gente vai descansar, não. Vamos falar de coisas boas aqui e você é o nosso convidado. Beijo. Tchau, doutora. Até mais. Tchau.